Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Franciane Borges, eu sou nutricionista e educadora física e consteladora familiar. Trabalho na área de nutrição clínica de forma online, conforme abordagem comportamental e sistêmica. O meu propósito é auxiliar as pessoas a estabelecerem as pazes com a comida por meio da reconexão com o corpo e essência. Então, se você se sente perdido em relação ao que comer e está cansada de dietas, eu posso facilitar o seu caminho. Bom, eu acredito que seja interessante para você saber um pouco mais sobre a trajetória e a habilitação do profissional, principalmente se você está pensando em solicitar um dos meus serviços. Por isso, eu vou falar um pouco sobre mim e em seguida vou explicar como funcionam as minhas abordagens de atendimento e os serviços que eu ofereço. Bom, a minha jornada na nutrição ela começou em 2011 na USP de Ribeirão Preto. Na época que eu concluí o curso, eu tinha vontade de trabalhar com atletas de alto rendimento, então eu embarquei numa graduação em Educação Física ao mesmo tempo que eu iniciava uma especialização em Nutrição Esportiva, que naquele momento o mais próximo era na cidade de Franca. E aí, ao concluir a especialização, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado ali mesmo na USP, em Ribeirão Preto, com a pesquisa sobre composição corporal e avaliação física. O mestrado ele me deu uma base científica muito forte, tanto que eu sempre procuro basear a minha prática na ciência. Ainda dentro desse período das minhas formações, eu aproveitei para aprender muito mais, me engajando em outros projetos paralelos, como a participação em grupos de estudos, congressos, organização de eventos científicos e esportivos e a fundação de uma empresa júnior, onde eu desenvolvi principalmente habilidades administrativas e de gestão. Também ganhei bolsa de estudos por mérito acadêmico, inclusive uma delas me deu a oportunidade de fazer um intercâmbio e estudar na Universidade de Lisboa, em Portugal, por um semestre, que foi uma experiência única. Ainda quando eu cursava a faculdade, o mestrado, eu me apaixonei pelas constelações familiares ou constelação sistêmica, como é conhecida aqui no Brasil. A constelação ela é uma filosofia prática aplicada a diferentes áreas, inclusive na saúde. Então, ao final de 2018, eu decidi iniciar a formação e pós-graduação na Faculdade Novare, a Hellinger Schule, que é a escola alemã fundada por Bert Hellinger, que foi quem sistematizou a Famigerstellung. Então, é uma escola muito renomada, né? Onde eu aprendi bastante. Essa filosofia, ela me permite um aprofundamento muito grande sobre as relações humanas e um novo olhar sobre alimentação e movimento. Tanto que a minha trajetória tomou um novo rumo. Não fazia mais sentido para mim trabalhar com atletas de alto rendimento, tampouco seguir carreira e foco em nutrição esportiva. Então, depois que eu concluí a segunda graduação, eu tive a oportunidade de atender presencialmente em consultório, em nutrição clínica, mas aí eu decidi adotar a abordagem comportamental, porque eu sabia que era mais efetiva e que fazia mais diferença na vida das pessoas do que seguir uma abordagem mais tradicional da nutrição ou nutrição esportiva. E por isso, logo no início, eu busquei um curso intensivo em nutrição comportamental no Instituto de Nutrição Comportamental, que é o pioneiro nessa abordagem. Apesar de não trabalhar diretamente com a educação física, eu sempre gostei de enfatizar nos meus atendimentos a importância da prática de exercícios físicos e do movimento. E eu procuro auxiliar as pessoas a construir estratégias que as tornem mais ativas. Alguns meses depois, eu também iniciei os atendimentos online e após um ano eu passei a atender exclusivamente dessa forma, o que possibilita também eu atender pessoas do mundo inteiro. Bom, concluindo a formação em constelação familiar, eu procurei um curso de nutrição sistêmica para me aprofundar na aplicação da Famigerstellung na nutrição clínica. Eu faço parte da primeira turma do Instituto de Nutrição Sistêmica, que também é o pioneiro nessa abordagem. Ainda dentro da gama de possibilidades da comportamental, eu me identifiquei muito com o Mindful Eating, ou comer consciente, que vem do Mindfulness. Então, em 2022, eu iniciei uma capacitação no método Comer Compassivo, que traz diferentes exercícios do Mindful Eating para o atendimento clínico, e também uma formação para ser instrutora de programa de Mindful Eating de 8 semanas, que vai além do contexto clínico. É para oferecer um curso completo do Comer Consciente. Então, hoje, a minha abordagem clínica é comportamental e sistêmica. E agora, eu vou explicar um pouco mais sobre elas. A nutrição comportamental, apesar de ser bastante conhecida, ela ainda não é muito comum, então talvez você ainda nunca tenha ouvido falar. Ela é bem diferente da abordagem mais tradicional, que é apoiada nas dietas restritivas, as dietas da moda, aquela que nos leva a dicotomizar os alimentos como bons e ruins, que muitas vezes até funciona, mas não por muito tempo. As dietas, elas não são sustentáveis, e isso já está claro cientificamente.
A restrição faz nosso cérebro ativar mecanismos que nos levam a ficar hipervigilantes, desejosos pelos alimentos proibidos, a poupar o nosso gasto energético, a desregular centros de fome e saciedade, a aumentar o nosso consumo calórico, nos levando a sentir culpa e a recomeçar novas dietas, ou seja, é um ciclo sem fim. Talvez você já passou por isso algumas vezes e pode pensar que o problema é você, mas 95% das pessoas que fazem dietas recuperam peso novamente. Então, será mesmo que o problema são as pessoas ou o modelo das dietas? Então, ao contrário dessa rigidez, a abordagem comportamental promove a mudança sustentável do comportamento alimentar, o prazer em comer, o equilíbrio e considera com o mesmo peso aspectos culturais, sociais e emocionais da alimentação. Não foca apenas no que, mas também no como se come. Considera todos os alimentos como parte de uma alimentação saudável, respeitando questões de quantidade, frequência, o contexto e a história de cada pessoa. Ela é baseada em modelos e estratégias que levam as pessoas a se livrarem da culpa, a desenvolver a sua autonomia alimentar e restabelecerem as pazes com a comida. Entre os modelos adotados por essa abordagem, me chama muita atenção o Mindful Eating, que é o comer consciente. Inclusive, eu até mencionei que venho procurando me especializar mais sobre isso nos últimos meses. Os exercícios e ferramentas utilizados auxiliam as pessoas a retomarem a estabilidade inata, que é comer com atenção plena, que foram perdendo ao longo do tempo. É um caminho de reconexão com sinais internos, integrando todos os sentidos. É reaprender a confiar no próprio corpo e na intuição, reconhecer e validar os sentimentos de forma compassiva, sem julgamentos. Também é importante salientar que dentro do viés comportamental, o exercício é contemplado como uma forma de prazer, de diversão, saindo da zona do exercício como punição, que é um exercício disfuncional, que geralmente na mentalidade de dieta é utilizado para compensar o que se come e para queimar calorias. Nessa abordagem, o exercício ele é mais intuitivo, que envolve atenção plena durante a prática, ouvir as dicas do próprio corpo enquanto se movimenta, de forma a reconhecer suas limitações e a valorizar suas capacidades. E é justamente essa forma de se relacionar com o movimento que promovo nos meus atendimentos. A outra abordagem que eu escolhi foi a sistêmica, e faz muito sentido trazer esse olhar sistêmica para a alimentação, porque a maneira que lidamos com ela está relacionada com os sistemas que estamos envolvidos. Nossos comportamentos alimentares são influenciados pelo contexto que estamos inseridos, no trabalho, na escola, no lazer e principalmente no lar. Nossos hábitos alimentares começam a ser criados desde a infância e muitos estudos mostram que nossas preferências são determinadas desde a gestação. A forma como nossos pais ou cuidadores nos alimentavam influenciam fortemente a nossa alimentação ao longo da vida. Por isso, é tão importante entender o histórico alimentar do indivíduo para reconhecer as raízes das suas crenças alimentares e os vínculos emocionais relacionados com a comida. E isso já é bem estabelecido dentro da ciência da nutrição. A abordagem sistêmica auxilia a reconhecer que esses vínculos são ainda mais profundos e complexos, porque estão conectados às gerações passadas da nossa família. Inconscientemente, podemos adotar padrões alimentares disfuncionais relacionados a uma desordem familiar, que estão atreladas à transgressão de pelo menos uma das 3 leis sistêmicas. E só contextualizando, segundo a von Sterling, os relacionamentos humanos são regidos por 3 leis principais: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Uma vez que há alguma perturbação dessas leis, o sistema adoece, interrompendo o fluxo normal da vida para gerações posteriores. Então, os problemas alimentares, eles podem estar atrelados a essas dinâmicas ocultas sem termos consciência disso. Por meio de uma sessão de constelação familiar ou ainda por exercícios sistêmicos, é possível enxergar dinâmicas ocultas que a partir do momento que são reconhecidas, é possível modificá-las em busca de soluções. É importante salientar que nos atendimentos em nutrição clínica com abordagem sistêmica, não são ajudadas as constelações em si, mas podem ser adotadas alguns exercícios sistêmicos pontuais a fim de entender se os problemas alimentares estão associados às desordens sistêmicas. Nos meus atendimentos, nem todas as pessoas precisam realizar esses exercícios. Geralmente, eles são utilizados conforme eu identifico a necessidade e o cliente reconheça a importância e concorde em fazê-los. Então, esse é mais um recurso que eu utilizo dentro dos atendimentos clínicos. Apesar de ser consteladora, eu ainda não desenvolvo trabalhos de constelação familiar de forma paralela a esse trabalho como nutricionista. Mas é uma possibilidade que pode acontecer mais pra frente. Então, dependendo do ano que você está vendo esse vídeo, você pode entrar em contato para saber se eu estou oferecendo também esse serviço.
Bom, em relação ao formato dos meus atendimentos, eu acabei optando pelo formato de programa e não o de consulta avulsa como é o usual, porque é o formato que mais se adequa a essas abordagens que escolhi. Vocês devem ter percebido que, seguindo essas abordagens, os resultados não são imediatos, porque se trata de um processo mais longo. Mudanças de comportamento, reconhecimentos de padrões, que necessitam inclusive mais ferramentas, mais recursos para a pessoa evoluir em direção aos seus objetivos. Então também é necessário que eu tenha mais tempo com elas, e por isso o programa é melhor. E quando eu falo programa, não é apenas um combinado de consulta, tem uma sequência lógica. São empregados exercícios relacionados à dificuldade da pessoa de maneira progressiva e sequencial. E dessa forma, como a pessoa tem mais tempo de aplicar as ferramentas gradativamente, as chances de sucesso também são maiores. Para saber mais sobre os programas que eu ofereço, você pode acessar meu site ou entrar em contato comigo pelas redes sociais e WhatsApp. Muito obrigada! Até mais!